enrijeceram. Seus olhos castanhos, frios como a água de uma geleira, percorreram-me da cabeça aos pés, demorando-se talvez um segundo a mais na barra do meu vestido, como se procurasse uma falha, um erro de costura que justificasse sua próxima declaração. A foto principal, a da lareira, a que vai para o anuário. Ela continuou, gesticulando com a mão que exibia um anel de diamante do tamanho de uma azeitona. É estritamente para os Menezes de sangue. Você entende, não é, meu amor? É a linhagem, a tradição. Você e Marcelo podem tirar uma foto mais tarde, nos jardins, com os primos distantes. Algo mais informal. Mas aqui, agora, é o retrato oficial. A frase, você não merece estar na foto de família, não foi dita literalmente. Mas o significado era mais gritante e mais agressivo do que se ela tivesse gritado. Era uma exclusão social, uma reiteração pública de que eu era uma forasteira, uma mulher que, apesar de casada com o Menezes, jamais seria uma. Eu senti o rubor subir pelo meu pescoço e invadir meu rosto. A humilhação não era apenas minha. Era a humilhação de toda a minha história, de tudo o que eu havia conquistado com o suor do meu trabalho e da minha inteligência. Aquele momento não era sobre uma foto. Era sobre status, sobre o poder de Dona Lúcia de me reduzir a nada diante de dezenas de convidados, confirmando a todos que eu era, no fim das contas, a nora pobre que não pertencia ao panteão dos deuses Menezes. Olhei para Marcelo esperando uma reação, uma faísca de defesa, mas ele apenas desviou o olhar, murmurando algo inaudível como: Mãe, não comece! Uma defesa fraca, patética, que morria antes de nascer. Seus irmãos, Ricardo e Isabela, trocaram sorrisos cúmplices, aquele tipo de deleite silencioso que se tem ao ver um adversário ser colocado no seu devido lugar por um terceiro. Naquele instante, a dor deu lugar a uma clareza gelada. Aquele era o ponto de não retorno. O universo de Dona Lúcia era baseado na agressividade silenciosa da humilhação pública e na polemicidade do status, mas ela acabara de me dar o gatilho perfeito. Eu sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos, e que para ela deve ter parecido resignação, mas que, na verdade, era o prenúncio de uma tempestade. Eu não rebati, não discuti. Apenas disse com a voz baixa, mas firme. Claro, Dona Lúcia. Perfeitamente compreensível. A linhagem, claro. E me afastei do degrau, voltando para o centro da sala, mas não para a sombra, e sim para o palco, onde eu prepararia o meu próprio golpe, um golpe que atingiria o coração financeiro e o orgulho intocável daquela família com uma violência que faria o queixo dela cair. A curiosidade do público estava aguçada, e a minha era a única história que valia a pena ser contada ali. Recuando da escadaria, eu não estava me rendendo, mas sim recalibrando o campo de batalha. Enquanto a família posava para a foto, exibindo sorrisos forçados de uma felicidade dinástica que não existia, eu me movia pelo salão, meus passos medidos e lentos, como se eu estivesse em um museu e não em uma festa de aniversário. Eu observava os detalhes, os adornos, os convidados, mas, acima de tudo, eu observava a reação deles à minha exclusão. Ninguém ousou se aproximar para expressar solidariedade. Naquele círculo, a lealdade era comprada e o medo era a moeda de troca. Aproximar-se da nora rejeitada era arriscar a ira fria de Dona Lúcia, e ninguém estava disposto a pagar esse preço social. Essa indiferença era um combustível adicional, transformando o meu plano inicial de retaliação em uma operação de destruição estratégica de reputação. Eu me dirigi para uma mesa lateral, onde estava exposto um livro de fotos de família antigo, aberto na página de uma foto em preto e branco do meu sogro, Arthur, quando ele era um jovem engenheiro promissor. Eu usei esse momento de aparente distração para ativar a fase inicial do meu plano, que estava em gestação há quase um ano, desde o dia em que o meu trabalho de arquiteta em um projeto de grande escala cruzou um fio solto na intrincada tapeçaria financeira dos Menezes. Enquanto todos estavam hipnotizados pelo brilho da fotografia de família na escadaria, o show de Dona Lúcia, meus dedos deslizaram sobre o livro de fotos. Eu não estava realmente vendo as imagens, mas sim enviando uma mensagem criptografada pelo meu celular, discretamente posicionado sob o livro, para a minha sócia, a advogada Camila, uma das maiores especialistas em direito imobiliário e fusões da cidade, uma mulher cuja discrição e eficácia eram lendas no mercado. A mensagem era curta e direta. Sinal verde. Executar a fase alfa. Confirmar que a presença está garantida. Era o código para desencadear o processo que reverteria o poder. Nos últimos 18 meses, Dona Lúcia e Arthur Menezes vinham vivendo uma fachada de opulência enquanto lidavam, nos bastidores, com uma crise financeira monumental. A construtora Menezes não estava apenas estagnada, estava afundando. Ricardo, o herdeiro natural, era incompetente e havia feito uma série de investimentos desastrosos em joint ventures com empresas que se revelaram fraudulentas,
drenando o caixa da construtora até o ponto de ruptura. O ativo mais valioso da família, a fonte de todo o seu prestígio e o símbolo de sua história, o casarão histórico. No bairro dos Jardins que Dona Lúcia tanto amava e onde a festa estava acontecendo, estava sendo usado como garantia de um empréstimo multimilionário, um empréstimo que venceria em menos de uma semana e que eles não tinham a menor condição de pagar. Eles estavam prestes a perder tudo, a ter o casarão, o símbolo da linhagem, leiloado pelo banco. Esse fato era o segredo mais bem guardado da família, um segredo que nem mesmo Isabela e Patrícia conheciam, apenas Arthur e Ricardo, que passavam os dias em reuniões febris tentando renegociar a dívida com o Banco Central de Investimentos, BCI, o principal credor. O que eles não sabiam é que, durante a minha participação em um projeto de revitalização urbana, a minha startup de arquitetura, focada em reestruturação e design de interiores de edifícios históricos, havia sido contratada como subempreiteira do BCI para fazer a avaliação de bens em processo de execução hipotecária. Foi assim que eu, Sofia, a nora modesta, acidentalmente tive acesso aos relatórios confidenciais da dívida dos Menezes. E o que eu vi ali foi a minha oportunidade, não de destruir a família do meu marido, mas de me blindar e, no processo, me posicionar como a única salvação possível. A única que conseguiria impedir o colapso total do império. Eu não era apenas uma arquiteta. Eu me tornara a especialista que o BCI confiava para avaliar a viabilidade de resgate de ativos de alto valor. E o casarão dos Menezes era o ativo mais cobiçado da carteira de execução. A minha curiosidade profissional se tornou uma obsessão estratégica, e eu comecei a trabalhar em um plano de resgate silencioso, comprando, através de uma holding de fachada, a mesma holding de Camila, a maior parte da dívida hipotecária dos Menezes, lentamente, sorrateiramente, sem que ninguém no BCI ou na família desconfiasse da identidade do novo e misterioso credor majoritário. A revelação seguinte, a que faria a família tremer, não seria uma briga de família, mas uma exposição do seu colapso financeiro, e a subsequente e chocante reversão de poder. A nora que não merecia estar na foto se tornaria a credora, a proprietária de facto do palco onde aquela humilhação estava ocorrendo. Eu senti a presença de Marcelo se aproximando pelas minhas costas. Ele estava visivelmente desconfortável, o rosto marcado pela tensão de quem está tentando conciliar a lealdade à esposa com o medo crônico da mãe. Ele tossiu de leve, hesitou por um momento e finalmente murmurou, com a voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Sinto muito, Sofia. Você sabe como ela é. É a foto do legado deles. Não vale a pena criar uma cena. Vamos embora mais cedo. Eu te levo para jantar naquele lugar novo que você gosta. A proposta dele, um apelo patético por paz e a promessa de uma compensação trivial, apenas solidificou a minha determinação. A minha humilhação não era um inconveniente a ser resolvido com um jantar, mas um sintoma do tratamento que eu recebia há anos, um tratamento que ele permitia por covardia. Olhei para ele, e havia uma distância em meus olhos que ele nunca tinha visto antes, uma frieza calculada que substituía a mágoa. Criar uma cena, Marcelo? Sua mãe já fez isso por mim. Eu respondi, e minha voz era tão calma que soava quase artificial. Ela me colocou em uma posição. Agora, eu escolho como vou sair dela. E não será pelos fundos, com a cauda entre as pernas. Ele tentou argumentar, estender a mão, mas eu me esquivei sutilmente e olhei para a escadaria. A sessão de fotos havia terminado. Dona Lúcia, com o sorriso de satisfação de quem acaba de vencer uma batalha sem disparar um tiro, descia os degraus, seguida por Patrícia e Isabela. Elas pareciam satisfeitíssimas com a performance da matriarca, com a confirmação pública do meu status de segunda classe. Foi nesse momento que o meu plano avançou para a fase beta, o momento do confronto direto, o gatilho da agressividade necessária para prender a atenção de todos os convidados. E, mais crucialmente, os olhos do meu sogro, Arthur, que era o verdadeiro alvo da minha vingança estratégica. Eu me virei para a porta principal, mas não para fugir. Caminhei em direção a ela com uma intenção palpável, e então, quando cheguei ao centro da sala, no ponto exato onde a luz do lustre de cristal refletia mais intensamente, eu parei. Abri minha pequena bolsa de mão e, em vez de pegar a chave do carro, eu retirei um envelope branco. Era um envelope simples, sem logotipo, mas selado com o selo dourado da BCI, que eu havia providenciado com a ajuda de Camila. A cor do envelope, por si só, já era um símbolo de má notícia para quem conhecia o mercado. Dona Lúcia me viu e se aproximou com a mesma postura de superioridade, pronta para desferir o golpe de misericórdia verbal, para garantir que eu fosse embora envergonhada e em silêncio. O que é isso, Sofia? Não se sinta tão mal, querida. É só uma foto.
Você pode sempre pedir ao fotógrafo para tirar uma extra, retocada, é claro. Ela ironizou. Sua voz alta o suficiente para ser ouvida pelos convidados mais próximos, garantindo que o seu público testemunhasse a minha fragilidade. Foi o insulto que eu precisava. O último prego no caixão da minha paciência. Eu a encarei, e o meu olhar era tão penetrante que, por um instante, o sorriso dela vacilou. Não, dona Lúcia. Não é só uma foto, eu respondi, elevando a voz ligeiramente para que a minha declaração viajasse pelo salão. É uma confirmação de que, para a senhora, o valor de uma pessoa está no seu sobrenome, não no seu caráter. E eu entendi a mensagem, perfeitamente. Mas antes de eu sair para deixar a linhagem brilhar sozinha, eu tenho algo que preciso entregar ao Dr. Arthur. É urgente e, ironicamente, diz respeito ao real legado da família. A palavra legado, dita por mim, com um tom de escárnio sutil, fez Arthur Menezes, que estava conversando com um grupo de empresários, virar-se abruptamente à expressão tensa. Ele reconheceu o selo do BCI no envelope na minha mão e seu rosto perdeu a cor. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que aquele envelope representava. Eu não estava mais no jogo da exclusão social. Eu estava no jogo do poder financeiro, e o jogo dele estava prestes a virar. O silêncio que se seguiu ao meu uso da palavra legado foi mais estrondoso do que qualquer grito. A música da orquestra parecia ter sido subitamente abafada, e a atenção de todos os presentes, que antes estava dispersa entre conversas e taças de champanhe, agora estava totalmente focada no centro da sala, onde eu segurava o envelope com o selo do BCI. A curiosidade e a polemicidade do momento atingiram o seu ápice. Dona Lúcia, percebendo que a situação havia escorregado do controle social para algo mais sério, tentou intervir com sua autoridade habitual. Arthur, não dê ouvidos a essa bobagem. Sofia, pare com esse teatro. Entregue isso ao Marcelo e resolva qualquer pendência que você tenha com ele em particular. Hoje é um dia de celebração, não de drama. Mas Arthur Menezes estava paralisado. Seus olhos não desgrudavam do selo dourado. Ele sabia que aquele envelope, vindo do BCI, na véspera do vencimento da sua dívida colossal, não era um convite para um coquetel. Era a notificação. A notificação de execução. Eu ignorei Dona Lúcia completamente. Um ato de desrespeito que, em circunstâncias normais, teria provocado um ataque de fúria, mas ela estava momentaneamente neutralizada pelo medo que agora transparecia no rosto do marido. Eu caminhei em direção a Arthur, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A postura outrora altiva, agora curvada pelo peso da sua falência iminente. Estendi o envelope para ele. Dr. Arthur, eu disse com uma polidez formal que soava mais ameaçadora do que qualquer ameaça direta. Eu sinto muito ter que estragar a festa. Mas este documento é uma comunicação oficial sobre o principal ativo da construtora Menezes. O único ativo que ainda interessa ao seu credor majoritário, o BCI. E considerando que estamos todos aqui, neste ativo, e que ele é o símbolo da sua linhagem que tanto prezam, achei que a entrega deveria ser feita à pessoa mais responsável. Arthur, com a mão trêmula, pegou o envelope. Seus dedos quase rasgaram o papel na ânsia de abri-lo e confirmar o seu pior pesadelo. Enquanto ele lia, seus olhos corriam pelas linhas do documento, e a palidez de seu rosto deu lugar a uma cor vermelha de fúria e vergonha. A sala estava em silêncio. Todos viam o drama se desenrolar. A nora indigna, entregando a sentença de morte financeira ao patriarca. O conteúdo do envelope era a notificação de que a dívida havia sido totalmente comprada por uma nova holding e que o prazo para o pagamento integral do montante, agora sob nova gestão, não seria prorrogado. Era a concretização do pilar agressivo do meu plano. Não apenas a família seria exposta à sua falência, mas seriam forçados a enfrentar o novo credor que, por coincidência, era a pessoa que eles haviam acabado de humilhar. Arthur dobrou o documento lentamente, o som do papel sendo amassado ecoando no silêncio da sala. Ele levantou os olhos, primeiro para mim, com uma mistura de ódio e pânico, e depois para Ricardo, o herdeiro que havia causado o desastre, que agora se encolhia perto da escada. O que é isso, pai? É o BCI? Eles estão nos executando finalmente? Perguntou Ricardo, a voz carregada de medo. Arthur não respondeu diretamente a Ricardo. Seu olhar voltou para mim. E ele viu a determinação fria que havia se instalado em meus olhos. Uma determinação que ele nunca havia notado antes, pois estava muito ocupado me ignorando. Como você soube disto, Sofia? E por que você está entregando isto? Isto é um ultraje. Ele balbuciou, sua voz rouca. O império se esfacelando na frente dos seus convidados. Eu sorri. O verdadeiro jogo estava começando. Eu não apenas soube, Dr. Arthur. Eu me tornei parte da solução. E é exatamente por isso que a Dona Lúcia não queria a nora, a modesta, na foto de família. Porque a revelação que estou prestes a fazer é que, a partir de hoje, ela não poderá tirar mais fotos neste casarão sem a minha permissão.
A nova credora, a nova proprietária de facto do imóvel que garante o legado Menezes, sou eu. A declaração atingiu a sala como uma onda de choque sísmico. O silêncio anterior se quebrou, substituído por um coro de murmúrios abafados, suspiros audíveis e o tilintar de taças caindo. A cena era um estudo de caso sobre o colapso do orgulho. O pilar curioso da narrativa se materializou no pânico estampado nos rostos de toda a família Menezes, que agora se tornavam o foco da humilhação pública, a vingança perfeita. Dona Lúcia, que estava a poucos metros de distância, congelou, sua boca se abrindo e fechando, incapaz de proferir qualquer som, como um peixe fora d'água. Sua expressão altiva se desintegrou em uma máscara de incredulidade e horror. Ela, a matriarca que definia quem era digno de estar na foto, estava prestes a perder o próprio cenário da foto. Arthur Menezes cambaleou para trás, apoiando-se em uma mesa de apoio. Você está louca. Você não tem o capital. Você é uma arquiteta de projetos sociais. Que mentira é esta? Ele conseguiu dizer, sua voz agora um sussurro de derrota, mas ainda com uma ponta de agressividade defensiva. Eu dei um passo à frente, dominando o espaço. Era a minha vez de falar. E eu garantiria que cada palavra fosse ouvida e entendida por todos os convidados. Aqueles que me ignoraram e aqueles que se deleitaram com a minha humilhação. Não é loucura, Dr. Arthur, é estratégia. A mesma estratégia que o seu filho Ricardo nunca teve. E sim, eu sou uma arquiteta. Eu sou Sofia, a nora que a dona Lúcia acabou de expulsar do retrato. Mas o que a família Menezes nunca se dignou a pesquisar, ou sequer a perguntar, é onde e para quem a modesta nora tem trabalhado nos últimos 2 anos. Eu fiz uma pausa dramática, deixando o suspense pesar no ar. Era o ápice da retenção, a entrega da informação que validava o título. Desde que me tornei especialista em avaliação de ativos imobiliários, eu tenho trabalhado em um projeto ambicioso de revitalização de patrimônios históricos em São Paulo. E acontece que o BCI, o banco que detinha a sua dívida e que estava prestes a executar o casarão, me contratou não apenas para avaliar, mas para encontrar um investidor de resgate para o ativo mais caro da carteira. E foi aí que eu vi a sua fragilidade e a minha oportunidade. Olhei diretamente para a dona Lúcia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de raiva e humilhação. A senhora queria a linhagem na foto. Eu estou lhes dando a chance de ter um teto para tirar a foto, dona Lúcia. Porque eu, através da holding anônima que criei com a minha sócia Camila, comprei a maior parte da sua dívida. Eu sou a nova credora majoritária, Dr. Arthur. E o prazo para pagamento integral, o que o seu filho recebeu, é inegociável, pois foi estabelecido pela minha equipe legal. O que significa que, a menos que o senhor pague, em menos de 1 semana, o casarão e tudo o que ele representa passará legalmente para o controle da minha holding. É a nora, a excluída, que agora detém a chave da sua linhagem. Marcelo, o meu marido, finalmente despertou de seu estupor. Ele estava pálido, chocado. Sofia, o que você está dizendo? Por que você faria isso conosco? Isso é vingança? Eu olhei para ele, e a minha resposta foi um balde de água fria. Vingança? Não, isto é independência. A sua mãe me ensinou hoje que eu não mereço o nome Menezes na foto. E ela estava certa. Eu não mereço. Eu mereço o meu próprio nome. O nome Sofia, como a proprietária do ativo mais importante para a sua família. Eu não estou tomando o seu legado. Eu estou protegendo o meu investimento. E a partir de hoje, eu sou a única Menezes nesta sala que tem o poder de evitar a sua falência total. A plateia de convidados, agora, se dividia entre o choque e a admiração pela minha jogada de mestre. A polemicidade havia se transformado em admiração pelo poder. A face de Dona Lúcia era uma tela de horror grotesco, a maquiagem impecável ameaçando ceder sob o peso da humilhação. Ela havia dedicado a vida inteira a construir uma muralha de status e exclusão, e eu a derrubei com um único envelope e uma declaração fria e inegociável. Arthur Menezes, o patriarca, tentou recuperar alguma réstia de dignidade, mas suas palavras saíram como farrapos. Isto é chantagem, Sofia. Você está usando o nosso momento de fraqueza. Você não tem honra. A família, Sofia, você está destruindo a família. Eu ri, uma risada curta e amarga que ecoou pela sala. Honra, Dr. Arthur? A honra se perde quando o Senhor permite que seu filho, o herdeiro, destrua o negócio de uma vida inteira por incompetência e arrogância, e quando a sua esposa, a matriarca, humilha a pessoa que estava em silêncio trabalhando para pagar as contas que o Senhor não conseguia. A honra se perde quando a senhora, Dona Lúcia, diz para a nora que a sustenta que ela não merece a foto. Eu não estou destruindo a família. Estou apenas expondo a fratura que já existia e comprando o direito de escolher quem estará no meu próximo retrato. Um retrato que será tirado em um imóvel que me pertence por mérito e estratégia, e não por sangue. A sala estava fervendo.
o burburinho de conversas voltando com uma intensidade maníaca, os convidados pegando seus celulares, a fofoca se espalhando como fogo em mata seca. Uma prova da alta viralização do momento. Patrícia, a esposa de Ricardo, que havia sorrido para mim na escada, agora estava lívida, sua expressão de superioridade substituída por um terror gélido. Ela sabia que o futuro de sua família e o conforto de sua linhagem estava agora na mão da nora modesta. Ela sussurrou algo para Ricardo, que estava com a cabeça baixa, a derrota estampada em cada poro. Isabela, a influencer apegada ao seu celular, estava mais preocupada em saber se algum convidado havia filmado a cena para que ela pudesse gerenciar a crise de imagem. Completamente alheia à realidade de que seu estilo de vida luxuoso estava a poucas horas de ruir. Eu estava no comando e era hora de finalizar a jogada. O meu objetivo não era apenas humilhar, mas garantir o meu futuro e o de Marcelo, de uma forma que me desse poder total sobre a minha vida e sobre o meu casamento. Marcelo! Eu disse, virando-me para o meu marido, que ainda estava em choque. Eu tomei uma decisão e você agora tem a sua própria escolha. Esta holding é minha, o casarão será meu. E o futuro financeiro que eu construí é sólido. Se você quiser continuar sendo o filho submisso que permite que a mãe humilhe a esposa publicamente, eu não tenho mais lugar para você na minha vida. Se você quiser se juntar a mim para construir um futuro onde o seu valor não é ditado por um sobrenome, e sim por coragem e trabalho, você tem uma semana para assinar os papéis do divórcio e se juntar a mim como meu sócio e meu marido, sob as minhas novas condições de parceria. E se ele optar por ficar, ele será apenas mais um Menezes desapropriado, sem voz e sem futuro. A escolha é sua, e ela precisa ser feita agora, diante de todos. Eu não vou mais aceitar a sua omissão como resposta. Aquele era o golpe final na estrutura de poder da família. A nora havia se tornado a matadora de gigantes, a destruidora do status quo. A minha voz era a única que importava naquela sala. O silêncio que se seguiu não era mais de surpresa, mas de submissão ao poder absoluto que eu havia conquistado com a minha estratégia fria e calculada. O poder que Dona Lúcia, em sua ignorância arrogante, havia me dado ao me excluir daquela foto ridícula. A atmosfera na sala mudou de choque para uma tensão palpável, quase elétrica. Os convidados, antes meros espectadores do drama familiar, tornaram-se jurados silenciosos no tribunal que eu havia instaurado. A pergunta que pairava no ar não era mais o que eu faria, mas o que Marcelo faria. Ele estava no centro do dilema. A segurança e o status tóxico da sua linhagem. Ou a independência e o poder financeiro que eu havia conquistado, mas que vinha com o preço de enfrentar a fúria da sua mãe e o desprezo de seu pai. Dona Lúcia, recuperando-se minimamente do choque, tentou a última cartada emocional, a manipulação que sempre funcionava. Marcelo? Meu filho, não caia nessa armadilha. Ela está tentando roubar você de nós. Ela é uma oportunista, ela sempre foi. Você vai deixar essa forasteira destruir tudo o que construímos por você? Você é um Menezes? Você tem o nosso sangue. A voz dela era histérica, cheia de veneno e desespero. Mas a força da minha declaração já havia quebrado o feitiço da obedição de Marcelo. Ele olhou para o pai, Arthur, que apenas o encarava com uma expressão de traição, como se o filho devesse ter evitado que aquela situação chegasse a tal ponto. Olhou para Ricardo, que estava mais preocupado em saber se eu executaria o casarão antes ou depois do jantar. E, finalmente, ele olhou para mim. Eu não demonstrei emoção, apenas a determinação fria de alguém que não aceitaria mais desculpas. A minha proposta não era um convite, era um ultimato. Ele viu a verdade em meus olhos. Eu estava pronta para seguir em frente, com ou sem ele, e a minha prosperidade estava garantida. Marcelo respirou fundo, e o som da sua inalação foi alto no silêncio da sala. Ele deu um passo em minha direção, deixando seus pais para trás. Mãe, pai... Ele começou. E sua voz, embora ainda trêmula, tinha uma ressonância que eu nunca tinha ouvido antes. Uma réstia de coragem. Eu amo vocês, mas vocês me usaram. Vocês usaram nosso sobrenome para cobrir a incompetência de Ricardo. E vocês humilharam a única pessoa que tentou me fazer feliz, a única pessoa que se importou em trabalhar, em vez de apenas herdar. Vocês me ensinaram que o sobrenome era tudo. Sofia me ensinou que o valor é tudo. Eu não vou ficar aqui para ver a minha esposa ser tratada como lixo e depois implorar por migalhas da falência que Ricardo causou. Ele parou ao meu lado, colocando a mão na minha cintura. Um gesto de posse e lealdade que era, em si, uma agressão social direta aos seus pais. Eu não sou mais um Menezes de sobrenome. Eu sou um homem. E eu escolho estar ao lado da mulher que não apenas construiu o próprio império, mas que também me deu a chance de ser algo mais do que o filho modesto que vocês sempre quiseram que eu fosse. Eu escolho Sofia. Eu escolho a independência. E eu estou pronto para assinar o divórcio, se for a única forma de me libertar de vocês. A escolha de Marcelo.
clara e irreversível, foi o segundo terremoto da noite, consolidando a reversão de poder de forma absoluta. Dona Lúcia soltou um grito não de dor, mas de fúria e humilhação completa, e tentou avançar em minha direção. Mas foi contida pelo meu sogro, Arthur, que estava mais interessado em tentar sussurrar algo para Marcelo sobre conversar depois no escritório. Eu, no entanto, sabia que o escritório em breve não pertenceria mais a ele. Eu sorri para Marcelo, um sorriso de satisfação genuína. A minha estratégia havia funcionado em todos os níveis. Eu garanti minha segurança financeira, destruí a fonte da minha humilhação e, mais importante, forcei Marcelo a escolher a coragem em vez da covardia. A partir daquele momento, o nosso casamento seria uma parceria de iguais, baseada no respeito, e não na submissão ao clã Menezes. Eu me virei para a plateia de convidados que ainda estavam em choque e fiz a minha última declaração pública, a que encerraria o meu espetáculo e garantiria a viralidade do evento. Aos presentes que acompanharam este momento, eu lhes digo o seguinte: há 5 anos, eu fui convidada para esta família pelo amor. Hoje, eu me retiro pela dignidade, mas permaneço no imóvel pelo direito legal. O meu compromisso, agora como principal credora do Grupo Menezes, é com o mercado. O casarão, este símbolo de linhagem que o Dr. Arthur tanto preza, entrará em um processo de reestruturação de ativos. A minha holding o comprará legalmente no prazo estipulado, e eu, como arquiteta, o transformarei no que ele merece ser. Um centro cultural e empresarial de portas abertas. Um lugar onde o valor é definido pelo mérito e não pelo sobrenome. A minha voz era firme, a promessa de uma nova ordem, uma bofetada final no orgulho elitista de Dona Lúcia. O que ela considerava seu templo de status se tornaria um monumento à minha vitória e ao seu erro fatal de subestimação. Quanto à foto, eu concluí, olhando para a escadaria onde a fotografia da linhagem havia sido tirada. O lugar da nora excluída não está na sombra da família de vocês, mas no topo do meu próprio império. E o meu retrato será tirado aqui, no meu novo ativo, com as pessoas que me respeitam. A todos uma boa noite e que o seu legado seja mais sólido do que o dos Menezes. Sem esperar por réplicas ou mais tentativas patéticas de manipulação, eu peguei a mão de Marcelo, que estava visivelmente abalado, mas também aliviado por ter tomado uma posição, e me dirigi à porta principal, a mesma pela qual eu havia entrado, mas que agora eu cruzava com uma dignidade e um poder que jamais teriam sido imaginados por Dona Lúcia. O meu objetivo de monetização estava completo. Eu havia criado uma história de agressividade estratégica, polemicidade familiar e curiosidade viral com um final de reversão de poder que garantiria horas de visualizações e engajamento. Nos dias que se seguiram, a notícia da queda dos Menezes se espalhou como um incêndio. A notificação de execução foi publicada, confirmando a minha história. O preço social que Dona Lúcia havia me cobrado publicamente foi pago com o colapso de sua reputação e o leilão virtual de seu casarão. Meu próximo retrato de família, com Marcelo e a minha própria família, seria tirado na varanda daquele imóvel, que em breve seria totalmente meu, com o meu nome, Sofia, gravado na escritura como a única proprietária. A lição final da noite era cristalina. Nunca subestime a pessoa que você trata como invisível. A pessoa que está na sombra é a que tem o tempo e a discrição para construir o castelo que, no final, comprará o seu.